Uma série de assuntos que envolvem a população brasileira. A Presidência da República, CBF e a Conmebol. Depois de ser a Copa América cancelada na Colômbia por motivos políticos e na Argentina por causa da Covid, ela foi aceita de imediato aqui no Brasil. A seleção brasileira ameaçava não participar da competição e tínhamos dúvidas, inclusive, em relação ao seu motivo. Com o afastamento do presidente da CBF por motivos morais e por suspeita de atitudes criminosas, toda a delegação brasileira agora diz sim à Copa América, com jogos a partir já do próximo domingo. O Brasil segue ocupando o segundo lugar com mais mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Mesmo assim, os americanos ou estadunidenses têm feito um trabalho mais eficiente na aplicação de vacinas do que os brasileiros. E agora fica aquela dúvida, é hora de o Brasil sediar uma Copa América? Nós vamos conversar então, portanto, justamente eu vou começar com a Amanda Klein. Olá, Amanda, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-lo aqui nessa ausência, nessas férias muito merecidas do nosso companheiro Paulo Matias. Então, vamos lá. A seleção decidiu jogar a Copa América, né? Isso já ficou claro, já foi anunciado, mas deve fazer hoje um pronunciamento, exibir uma manifestação, porque a organização, a maneira como esse evento foi organizado e anunciado, o Brasil como sede, em cima da hora, sem consulta anterior aos jogadores, causou muita insatisfação, mas eles decidiram, toparam, recuaram, né? Porque havia até essa dúvida se participariam ou não da Copa América, decidiram participar, mas devem fazer um manifesto com críticas à organização. Né? Então, eles toparam basicamente por dois motivos. Primeiro, porque não houve consenso junto a outras seleções americanas, sul-americanas, latino-americanas, para deixar de participar do torneio. E, em segundo lugar, porque é uma ótima chance para os jogadores jogarem mais juntos, né? Terem mais oportunidades, principalmente antes da Copa do Mundo do Catar, daqui a 1 ano e meio. A verdade é que o Brasil pegou a xepa dessa Copa América, Marcelo, o que ninguém quis, né? Como você disse no início da sua exposição, a Argentina não topou sediar o campeonato por causa de uma segunda onda muito severa da pandemia e a Colômbia por uma insatisfação, uma grave condição política e social com protestos que já deixaram 40 mortos e quase 2 mil feridos. E aí o Brasil acabou sendo cenário óbvio, porque a gente está no comando, tem no comando um presidente que nega a pandemia, foi solicitado lá pelo presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, que, aliás, merece toda a repulsa e repúdio pelo seu comportamento contra uma funcionária da entidade. Isso deve ser investigado e punido com maior rigor, e o Bolsonaro prontamente atendeu. Então, a gente ficou com a xepa, sendo que o Brasil também tem um cenário péssimo, com uma terceira onda que se avizinha, 1.800 mortes diárias, então a gente ainda está num cenário muito grave da pandemia. Mas, de qualquer forma, isso vai acontecer, e aí tem uma tentativa dupla do presidente da República de tentar faturar politicamente com o futebol. Isso não é muita novidade, líderes por mundo afora usam esse tipo de expediente. A primeira forma é de desviar a atenção da CPI da Covid e da pandemia, principalmente se o Brasil conseguir bons resultados. Isso acaba favorecendo não só o país, a moral, a imagem do país, mas também do governo de turno. Em segundo lugar, é uma tentativa também, mais uma oportunidade de fustigar a emissora que o presidente considera sua rival, já quem tem os direitos de transmissão dos jogos é o SBT. Então, tem uma dupla tentativa aí. E aí, hoje, fomos lembrados, né, de que várias situações em que futebol e política andam juntos. Na época da ditadura, o general Médici também fez isso, tentou fustigar lá, obrigar, pressionar o técnico João Saldanha, da época, o técnico do tricampeonato, a convocar o Dadá Maravilha, que era do Atlético Mineiro. Na verdade, o que o Médici queria era fazer um aceno político a Minas Gerais. Diante da negativa, da recusa de João Saldanha, ele obrigou a confederação da época, a CBD, a Confederação Brasileira da época, a demitir o técnico João Saldanha e contratar o Zagallo. E a gente também assistiu isso na esteira das manifestações de 2013 e 2014. A gente também teve aquele movimento Não Vai Ter Copa, diante dos gastos altíssimos e daqueles estádios, muitos dos quais se tornaram verdadeiros elefantes brancos. A verdade é que o Brasil não precisava sediar esse campeonato agora. Não é um campeonato classificatório. Nós já temos o Campeonato Brasileiro, o Libertadores. Seria mais um campeonato com mais de 2 mil jornalistas inscritos, registrados para cobrir o campeonato. Então, é mais
mais uma coisa a pressionar o nosso já debilitado e supercarregado sistema de saúde. Não é um campeonato classificatório, portanto, poderia ter sido adiado por um momento melhor, mas vai atender a interesses econômicos e políticos, tanto da Conmebol como do governo brasileiro. E você, Rodrigo Constantino, como é que você avalia toda essa situação? Os jogadores ameaçando jogar, agora vão jogar, esse envolvimento político, como disse a Amanda, como é que você avalia toda essa confusão da Copa América agora no país? Marcelo, não vejo nenhuma confusão, vejo uma baita hipocrisia, inclusive uma politização do futebol por certos dirigentes ou jogadores que têm uma visão política e são muito próximos do ladrão Lula, né? E a porta é a serventia da casa. Quem quer fazer um protesto ridículo desses e hipócrita, vai embora que não vai ser... ninguém vai sentir muita falta, não vai fazer muita falta. Veja, é uma tremenda hipocrisia, né? Como quase tudo está sendo explorado pela oposição ao presidente Bolsonaro, de forma canalha. É por aquela turma, que nem o governador que gosta de fechar o seu próprio estado e ir para hotel de luxo, ficar na piscina com aglomeração VIP, né, sem máscara. Então é tudo assim, né? Na esquerda tem sido isso. É a mesma esquerda em conluio com a mídia que colocou o Renan Calheiros como agora o ícone da ciência, ou então a cantora lá que não tem nenhuma experiência, não atende ninguém há 5 anos, não tem nenhuma obra publicada e foi de repente alçada ao patamar de voz da ciência, feixo de luz e recebeu um convite, inclusive, de participar do Comitê de Combate à Pandemia pelo mesmo governador, né, que gosta de não só calça apertada, como sunga, pelo visto, torrada. Veja, tudo isso é ridículo. Nós estamos tendo vários campeonatos, tem vôlei, tem Pan-Americano, tem Campeonato Brasileiro, série A, B, C, D, X, Y, Z. Isso tudo é ridículo, né? Assim, a gente perder tempo debatendo isso é ridículo. Eu prefiro citar aqui nossos companheiros da Jovem Pan, né? O Augusto Nunes matou a pau, né? A ciência informa. Quando não são transmitidos pela Globo, jogos de futebol com atletas vacinados e sem plateia transmitem Covid, né? Ônibus e metrôs superlotados não transmitem Covid. Com ou sem a exibição de imagens nos telejornais, transporte público imuniza mais do que vacina. Ou então nosso querido amigo também, companheiro da casa, Guilherme Fiuza, que escreveu uma excelente coluna no fim de semana na Gazeta do Povo, ironizando, porque só nos resta a ironia diante de tanta patetice e canalice dessa turma, né? Dizendo que os reis da empatia, ou alguns pronunciam empatite, né? Logo se eriçaram e se levantaram contra o campeonato da morte, como disse o Renan Calheiros, que mandou até cartinha para o Neymar, né? Veja que nível chega. O país tem jogos internacionais de 3 competições futebolísticas, todos sem público e com rigoroso protocolo sanitário para atletas e delegações, conforme previsto também para a Copa América. Mas, se o Renan Calheiros alertou, não dá para titubear fora Copa América. Veja, a única pergunta que eu faço séria diante desse show, desse espetáculo macabro, Marcelo, é se essa turma na bolha, né, da imprensa e da esquerda tucana, doriana, se essa turma acha realmente que engana alguém fora da bolha, porque aqui fora está todo mundo percebendo. Comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan, você, Jorge Serrão, sua análise. Serrão. Muito bem, vamos direto ao ponto. Essa Copa América no Brasil, ela não afeta em nada o combate à Covid. Já estamos aqui com várias competições correndo ao mesmo tempo, sem presença de público, e isso aí não oferece nenhum risco à saúde das pessoas, muito menos dos jogadores. Nesse episódio aí da Copa América, soou novamente aquele ditado que está valendo há algum tempo em várias situações. Muita hipocrisia e dinheiro acima de tudo. Logo que os jogadores da seleção brasileira perceberam que eles poderiam sofrer prejuízos, tanto de patrocinadores, quanto até do ganho que receberiam a mais pela Conmebol e CBF por participação nessa competição, mudaram rapidamente de ideia. Também tocou a favor a questão da saída temporária, está suspenso aí o presidente da CBF, Rogério Caboclo, perdão, que foi acusado seriamente de abuso e assédio sexual contra uma empregada, uma servidora da área de eventos, do cerimonial da CBF. Esse assunto tem que ser apurado com rigor. Agora, isso chama atenção para 2 pontos. Sempre que você tem, no Brasil, um antagonismo extremo entre
pontos que mexem com a presidência da República e pontos que mexem com a oposição, surge sempre o tal do rigor seletivo, surge sempre o esquema de assassinato de reputações. E o Rogério Caboclo experimentou exatamente como funciona esse caso. Ele contrariou um grande interesse, logo o esquema que é inimigo dele pescou uma falha que ele tivesse e detonaram ele. Vai ser muito difícil que ele se recupere desse ataque violento. Está aí suspenso 30 dias e deve ter a sua saída confirmada da CBF para a alegria de seus adversários, que já estavam de olho no poderoso cargo dele. Então, foi mais um caso de politização nessa pandemia que não é bom para o Brasil, não é bom para nenhum debate, para nenhuma discussão. Agora, estamos na era da pressão política, no momento de extremismo, no momento de demagogia e hipocrisias extremas. Então, acontece o que a gente viu ontem, né? Vou até chamar o VAR aqui com ironia para a gente comentar aquela questão da imagem do fim de semana. Aquele homem branquinho pegando sol na piscina. Pois é, o problema do Brasil é a pobreza. Pobre tem que aceitar o lockdown, pobre tem que andar em transporte público lotado, não tem direito a fazer a sua festinha de fim de semana em lugar privilegiado. Agora, quem é rico não pode fazer isso, não precisa usar a focinheira. Aliás, o nosso doutor Fauci disse que não é para usar máscara, né? Então agora os nossos ricos têm até esse embasamento científico para dizer, não, se o doutor Fauci falou, também não precisa usar máscara. Mas vamos defender aquele personagem que estava na piscina. Ele estava respeitando o distanciamento, ali não havia aglomeração, certamente ele foi para lá, para aquele hotel de luxo de maneira segura, de helicóptero, saiu daqui com o seu jatinho, então assim não tem problema. Pega covidão é quem anda de busão, de trem, né? Quem é obrigado a encarar o dia a dia normal das pessoas. Então, Brasil é isso, muita hipocrisia, mas vamos em frente que isso vai um momento acabar. Eu queria colocar para vocês também outros pontos, a Amanda, Constantino e Serrão. Chama muita atenção, né, a postura dos jogadores, vamos falar só hoje, amanhã à noite. Se eles queriam férias, eles podiam dizer, olha, nós não queremos disputar, vamos disputar as eliminatórias, mas a Copa América não. Chamou muita atenção essa postura também do treinador. Eles poderiam dizer, olha, não quero jogar, não vou jogar jogos eliminatórios, mas não quero jogar a Copa América. Parece também que a Covid vai servir aí de uma desculpa para os atletas, a maioria que jogam na Europa, que estão terminando a sua temporada e não querem jogar, e seria até uma atitude deles. Outra questão também que chama atenção é que nós temos aqui a Copa Sul-Americana, com times da mesma região da Copa América, praticamente, a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, várias séries A, B, C e D, viagens praticamente por todo o Brasil. Então eu queria colocar isso. Por que esse campeonato está gerando tanta essa discussão e até a crise na seleção, agora que junta, evidentemente, com a situação do presidente, que amplifica essa crise mesmo, e ao mesmo tempo falar com vocês o seguinte, as cenas que vimos aí no final de semana, Campos do Jordão totalmente lotado, o centro de Campos do Jordão, as praias aqui no litoral, a Avenida Paulista cheia, as pessoas viajaram. O que vai trazer mais Covid para o país? Toda essa situação ou, de fato, aí, Amanda, a Copa América? Marcelo, eu acho que um erro não justifica o outro. Então, as imagens de Campos do Jordão, como você bem lembrou, que vendem uma tentativa, uma ilusão de vida que voltou ao normal, não voltou ao normal. Estamos na iminência de uma terceira onda em vários estados do sul do país e do centro-oeste, com UTIs superlotadas, com mais de 80% da lotação. Então, isso aqui é um barril de pólvora. E quando você fala, então estamos tendo outras competições, a Libertadores, as competições em outros esportes, então a gente vai, de novo, pressionar o sistema de saúde com mais uma competição, e essa sim, muito mais vistosa, né? Porque você tem aí os jogadores da seleção brasileira, como eu disse aqui na semana passada, isso provoca reuniões e aglomerações entre as pessoas que vão para uma mesa de bar assistir o jogo, ou então que vão uma para casa do outro. Então,
de novo, você passa essa mensagem, você incentiva aglomerações. Não é o caso de fazer isso agora. A gente está no momento de sobriedade, de solidariedade, de empatia, e não de negar a gravidade do problema, não de negar a gravidade da pandemia, usar o Brasil como sede de um evento, de novo, que foi recusado tanto pela Argentina, pela Colômbia, que passam por problemas, a Argentina por problemas parecidos com o do Brasil, um problema que o Brasil enfrentou há um mês. Será que a gente não lembra mais a gravidade da segunda onda? Estamos na iminência da terceira. Muitos infectologistas, epidemiologistas dizem que, na verdade, nem saímos da segunda onda. Então, a mensagem que isso passa, que o presidente da República endossa, de que não tem pandemia ou de que não é tão grave, é muito ruim. É isso que não pode acontecer. Então, é por isso, um erro não justifica o outro. E os jogadores certamente ficaram tão insatisfeitos, primeiro porque essa politização veio para dentro, caiu no colo da seleção brasileira, porque um lado apoia e o outro não. E segundo, porque eles não foram avisados, não foram consultados pelo líder, tiveram com eles, com o Rogério Caboclo, pouco antes do anúncio do Brasil como sede, e sequer foram informados ou consultados pelo presidente afastado da CBF. E outra coisa, só para fechar, Marcelo, que eu acho que o Serrão pegou num ponto aí, que eu quero refutar, rebater, as acusações que pesam contra o Rogério Caboclo não podem ser minimizadas, elas são muito graves. A gente tem um áudio gravado por uma funcionária que foi assediada durante meses e tem como provar isso. Então, é ele que tem que provar a sua inocência. O Conselho de Ética precisa ir até o fim com essa investigação, porque a CBF já frequentou muito as páginas policiais por motivos de corrupção, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e milhões de outros caciques e cartolas, e agora está frequentando as páginas de escândalos sexuais. Então, isso é muito ruim, é uma entidade privada, mas que simboliza, representa uma paixão nacional como o futebol. Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado, não pode ser admitido por um dirigente de futebol ou de qualquer outra natureza. Constantino. Marcelo, é curioso, né, que eu não sei quanto vai ter de torcida para os jogadores brasileiros na Copa América, mas eu sei que na mídia tem uma torcida enorme pelo coronavírus, né? A turma está quase querendo uma tal terceira onda só para justificar a sua bala de prata, né? Aquela insistência no erro, falando que o lockdown é uma panaceia, e essa ladainha toda que não tem nenhum respaldo científico, como nada que vem sendo feito por esses isolacionistas. O deputado Frederico Dávila, ao se referir a essa hipocrisia do governador de São Paulo, resumiu bem, né? É 0% gestão e 100% show business. E se trata disso, narrativas e narrativas. Vamos falar de politização no futebol, por exemplo. Quando o ex-presidente Lula, um corrupto, né, deu um estádio de futebol, entre aspas, com os nossos impostos, né, para o seu time de coração, isso é uma mistura de politização do futebol e de corrupção, né? Então, esse é o grande problema. Sobre abrir ou não, já disse, né? Tem um monte de coisa aberta, isso é discurso vazio de quem é obcecado em atacar o presidente Bolsonaro, acorda e dorme pensando nisso. Mas eu quero mencionar, inclusive, aqui, porque no início, na sua primeira explanação, Marcelo, você mencionou a questão da vacina e comparou com os Estados Unidos. Eu quero só lembrar que o Texas abriu tudo há mais de 3 meses. Tem 3 meses que o Texas abriu tudo. Sabe quanto tinha de vacinação naquela época? 15% da população. 15%. E antes já vinha muita coisa em queda, hospitalização, óbito, já vinha em queda, né? Então, não há essa evidência científica, e é curioso que são os mesmos que demonizam um remédio, né, inofensivo, como cloroquina e ivermectina, são os mesmos que exigem teste de ouro duplo cego, e de repente, quando o assunto é máscara ou lockdown, eles fingem que isso não é necessário. Eles defendem como se fosse uma religião, né? Uma revelação divina, e não algo da ciência. Mas a gente sabe por quê? Porque a ciência para essa turma é que nem a outra lá, cantora, né? Chamar os que discordam de terraplanista e não trabalhar com nenhum tipo de dado, de experiência concreta. É tudo blá, blá, blá. Serrão, vamos fechar então esse assunto aí da Copa América no Brasil, Serrão. Vamos lá, rapidinho. O caso Rogério Caboclo tem que ser apurado com todo rigor. O que eu apenas lembrei é que ele foi acionado com o esquema de assassinato de reputações que sempre acontece quando um inimigo poderoso descobre o momento exato de quebrar o seu adversário ou inimigo do momento. E ele foi atacado exatamente. Quem fez a denúncia foi a TV Globo, a Rede Globo, que perdeu os direitos de transmissão dessa Copa América para o SBT. Então, coincidências não acontecem, elas fazem parte do jogo sujo da política. Então, o caso Caboclo tem que ser apurado com todo rigor, porque
há evidências de verdade nessa história. Agora, ele é mais um episódio desse ataque que ocorre de assassinatos de reputação no Brasil. Lembrando a comparação entre hoje e 70, o técnico João Saldanha, em 70, na verdade, ele caiu não só porque ele fez um comentário contra o presidente Emílio Garrastazu Médici na época, dizendo, quando o Médici sugeriu que o Dario fosse escalado para a seleção, e o Saldanha brincou dizendo que ele cuidaria da escalação do time dele e ele não interferiria no ministério do general Médici. Então, isso causou atrito? Sim, mas o que foi decisivo para a queda do Saldanha foram péssimas atuações da seleção depois da classificação para a Copa do Mundo de 70 e um fato grave. Saldanha brigou com ninguém menos que Edson Arantes do Nascimento Pelé e aquilo foi fatal para derrubá-lo. Sobre agora, os jogadores estavam já com as férias programadas, eles apostavam que essa Copa América não aconteceria e seria adiada. E aí entrou alguém no meio chamado Jair Bolsonaro, aceitou a oferta da Conmebol e permitiu que o Brasil sediasse essa Copa América. E aí tudo foi politizado, o pau quebrou, ao risco do técnico Tite sair da seleção na terça-feira depois do jogo contra o Paraguai. E aí, mais uma vez, politização dentro desse pandemônio que estamos vivendo há quase 2 anos no Brasil.